João Gaivota e Maria Fragatin, de autoria de R.F. Calbi, narração Rui Felipe Calbi. Existe uma ilha em frente ao balneário de Pissaras, que não precisa de apresentações, basta o nome: Ilha Feia. Nessa ilha habitam dois reinos, o reino das gaivotas e o reino das fragatas. O reino das gaivotas é regido pela anarquia. Todo mundo manda e ninguém obedece. Tudo é uma bagunça. Não há famílias. Os garotos gaivotas namoram todas as garotas gaivotas e vice-versa. As garotas fazem os ninhos, colocam os ovos, os filhotes nascem e assim que voam é cada um por si e Deus por todos. Ninguém sabe quem é o pai ou a mãe. Vivem brigando por comida, falando mal um do outro. Roubam até as pedras de ninhos alheios. Nessa anarquia vivia um garoto gaivota descontente. João Gaivota vivia com a cabeça nas nuvens. Tentava voar cada vez mais alto. Olhava admirado para as fragatas, voando quase junto ao sol. Por mais que se esforçava, suas asas não lhe davam sustentação. Os ventos das grandes alturas eram traiçoeiros e quase sempre ficava sufocado, pois o ar era bem rarefeito. Teve uma vez, com enorme esforço, conseguiu atingir alguma altura. Então, tudo escureceu. Despertou quando estava quase estatelando-se nas rochas. Foi por um triz. João Gaivota evitava as aglomerações, o falatório da vida alheia, a disputa por qualquer naco de peixe podre e a troca constante de parceiros. Voava solitário, longe de tudo isso que ele detestava. Maria Fragatin era a filha bem amada do brigadeiro Voando Fragatin. No reino das gaivotas, o governante era escolhido por um colégio de fragatas idosas. Elas eram velhas demais para voar. Por outro lado, eram a biblioteca viva do reino. Às vezes, aparecia mais de um candidato ao posto de rei. Então, a disputa era resolvida numa batalha aérea. Quem perdia era banido da Ilha Feia. Quando o brigadeiro foi escolhido pelo colégio, não apareceu nenhum oponente. Voando Fragatin, abria seus quase 2 metros de asas e inflava o papo vermelho, intimidando eventuais pretendentes. A mãe de Maria, Josefine Fragatin, era uma das mais belas fragatas do reino. Maria havia puxado a beleza da mãe e a personalidade do pai. Os rapazes tentavam conseguir alguma atenção dela, inflando seus papos vermelhos e alçando grandes alturas. Até agora, nenhum teve muito êxito. Naquele dia nublado e aborrecido, Maria estava igual ao tempo. Pousou sobre o cume da Ilha Feia e ficou observando o horizonte lindamente azulado. Algumas fragatas voaram a outros lugares à procura de comida. Do alto avistavam cardumes na superfície. Desciam num rápido mergulho, com o bico aberto e rasgando a água. Quando batiam em algo, fechavam instantaneamente, aprisionando o peixe desavisado. João, do alto, avistou a linda Maria lá embaixo. Não pensou e desceu num mergulho. Pousou ao lado da garota. Oi! Maria bufou e virou o rosto para o outro lado. Você também acha linda essa vista? João tentou. O que você está fazendo aqui? Maria ralhou. Ah, eu gostaria de conversar contigo. Alguns garotos fragatas viram João ao lado de Maria. Desceram em voo picado e não deu tempo para nada. Quando João e Maria viram a sombra das asas dos garotos, um bico afiado acertou em cheio o cotovelo da asa direita de João. Ele rolou em costa abaixo, deixando um rastro de penas brancas manchadas de sangue. Acabou ficando enroscado nos arbustos espinhentos. Será que havia morrido? João recobrou a consciência. Por sorte, nenhum espinho o havia ferido às carnes. As penas o haviam protegido. Sentia uma dor terrível na asa direita.
Tentou colocar as patinhas no solo e em seguida recolheu suas asas. Deu uma chacoalhada no corpo todo, tentando recompor-se. Abriu lentamente as asas. O vento ascendente o tirou do solo. Ele deixou-se elevar. Melhor era descer. O alto era o reino das fragatas, e elas não gostavam muito das partes baixas. Graças a Deus, está vivo. Uf! Por que estou me importando com aquele fedorento? Maria pensou. Algumas semanas se passaram até João curar suas feridas, suportar a gozação das gaivotas com as quais convivia. Ele estava numa pescaria tentando a sorte, quando uma grande sombra passou sobre ele. Levantou a cabeça assustado, lembrando a última pancada. A reconheceu. Era a visão mais bela que podia lembrar. Uma ascendente a elevava a grandes alturas. Maria voava em círculos. Pouco movia as asas. Somente o rabo corrigia a direção. Era graciosa demais para voar assim sozinha, pensou. João alçou o voo e tentou subir. Maria viu o esforço do garoto e, sem pensar, baixou sua altitude. Oi, João a cumprimentou. Outra vez você. Quer apanhar de novo? Por você pode ser, respondeu João sem pensar. De asas abertas, Maria era bem maior que João. Os garotos fragatas, ainda mais. João, dessa vez, estava atento e viu formas negras vindo em sua direção. Mais uma batalha aérea se avizinhava. As gaivotas são menores e conseguem fazer movimentos rápidos em pleno voo. Nisso, João era muito bom. Deu um baile nos garotos fragatas e até uma pinicada no rabo de um deles conseguiu. Foi muito humilhante. E para piorar a confusão, os garotos deram uns encontrões em Maria. Ela ofendeu-se. O brigadeiro voando fragatinho ficou sabendo. Ele queria saber quem foi o temerário que encostou em sua princesa. E os rapazes resolveram pescar em mares longínquos. Os falcões estavam de olho gordo há muito tempo, na Ilha Feia. Não que ela tivesse algum valor. O que os incomodava é que não tinham poder sobre aquela maldita ilha, e muito menos sobre aquele povo estranho que vivia lá. Eles tinham um local secreto, que chamavam de a Casa da Conversa. Ali, anualmente se reuniam os barões dos diversos bandos de falcões. Entre eles, escolhiam um secretário. Ele deveria organizar as ditas reuniões. Naquele ano, os barões decidiram que iriam tomar a Ilha Feia. O secretário foi nomeado chefe das operações. Teria carta branca e cartão de crédito ilimitado. Falcolino chamou 2 conhecidos mercenários, pau para toda a maldade, Zé Coruja e Mané Coruja. Zé Coruja foi procurar o chefe das fragatas e se encontrou com o brigadeiro voando fragatinho. Ofereceu uma mala cheia de dinheiro. Quando voltou para fazer seu relatório a Falcolino, tinha a mala enfiada no traseiro, a cabeça depenada e 2 dedos a menos num dos pés. Mané Coruja chegou ao lado das gaivotas e não deu tempo para nada. Debandaram todas. Ficaram de longe observando. Quando ele se retirou, elas voltaram àquele pedregulho todo cagado e fedorento. Do lado das fragatas temos um líder, mas do lado das gaivotas não temos. Então precisamos fazer um, pensou Falcolino. Esperou que Zé Coruja melhorasse do rabo arrombado por um mês. Então os chamou novamente. Quero que fiquem de longe, só na mutuca. Preciso de um nome que pudesse assumir a chefia das gaivotas. Falcolino comandou. Uma semana passou e as corujas espiãs voltaram com as novidades. Tem um garoto que vive de conversa com a filha do brigadeiro, relatou Mané. Vão lá e me tragam o garoto, e não perco uma pena dele. Quero que o tratem como um rei, ordenou Falcolino. A aproximação das corujas de João Gaivota foi complicada.
Ele mais com medo que desconfiado repelia. Um dia tocaram no nome de Maria, e que os Falcões possuíam uma escola, e ele poderia aprender, melhorar a conversa e, quem sabe, ganhar o amor dela. No dia seguinte, João estava em frente de Falcolino. Maria não viu mais João. Achou estranho e sentia a falta daquele fedorento. Os meses foram passando, até que numa manhã, quando o sol nem havia colocado o rosto para fora, João desceu dos ares, acompanhado de 12 corujas e 20 urubus. Algumas gaivotas tentaram a fuga, mas foram jogadas contra as pedras pelas corujas e urubus. Ele subiu no topo de uma pedra alta e, em altos brados, avisou: "Eu mando nesse lado da ilha, e quem não gostar que levante o bico." Um gurizão metido a besta ameaçou a levantar o bico. Levou uma azada na cabeça, 2 urubus sapatearam em cima dele e, para humilhar de vez, cagaram literalmente nas costas do ativista. "Mais alguém?" João perguntou. Os bicos estavam todos grudados no chão. "Agora vou ditar as regras que todos terão que cumpri-las. Primeira, quero que limpem todo o nosso lado da ilha. Tem que ficar melhor que o lado das fragatas. Segundo, vamos fazer casamento. Só pode ter um gaivota para outra gaivota. Se eu souber de alguma traição no casamento, vou amarrar as pernas dos 2 traidores, um no outro para sempre." Uma garota tirou o bico do chão para reclamar e perdeu um olho, uma bicada de um urubu. Sussurros se ouviram. E as garotas estão apanhando. Terceiro, vou montar uma força aérea. Preciso de 300 garotos para treinamento. 500 asas se elevam. No reino das gaivotas, as coisas passaram a ter ordem, limpeza e moralidade. João elevava os olhos, e na imensidão do azul enxergava Maria. Ela mal movia as asas, aproveitava o vento ascendente com graça e defesa. O nome João Gaivota chegou ao reino vizinho. O brigadeiro foi informado da nova situação. Até que, enfim, alguém botou ordem naquela bagunça fedida, pensava. Um dia, Zé Corujo, todo cheio de trejeitos, pediu uma audiência com o senhor Fragatin. Trazia notícias pouco alvissareiras. O reino das fragatas precisava se preparar para o pior. Uma peste aviária estava dizimando as gaivotas, e se ele não quisesse que suas fragatas morressem todas afogadas no próprio sangue, deveria tomar medidas desesperadas urgentes. Brigadeiro, temeroso de uma despopulação em seu reino, reuniu o conselho, debateram o assunto e decidiram. À noite, todos os ninhos de pedra foram desfeitos. As mães choravam pelos seus olhos, quase chocos. Os filhotinhos, ainda com penugem e frágeis, corriam para as pernas das mães. Os garotos fragatas mais fortes juntavam uma pedra com as patas e alçavam o voo, e o mais alto possível. Do alto, calculava o vento e soltava a pedra. Ela descia qual meteorito e explodia no reino das fragatas. Uma chuva de meteoritos desabou sobre aquele povo. Muitos filhotinhos foram mortos, esmagados pelas pedras caídas dos céus. Machos e fêmeas morreram, outros ficaram gravemente feridos. João corria de um lado para o outro, tentando ajudar feridos e mortos, até que finalmente entendeu o que ocorria. Aos gritos, deu ordem que todos que pudessem voar abandonassem a ilha. Precisavam se refugiar em algum local mais seguro. Depois viriam o que poderiam fazer. Quem ficou para trás morreu sob a chuva de pedras que só parou quando entardeceu. No continente, junto ao mangue, com alguns arbustos, as gaivotas encontraram um refúgio. Precisavam pensar, saber o que aconteceu. As fragatas não gostavam das gaivotas, mas nunca aconteceu um ataque daquele tipo. Eventualmente havia uma refrega, mas logo tudo serenava. Mas dessa vez, todas as linhas haviam sido ultrapassadas. João mandou 50 de seus melhores rapazes voarem,
à noitinha, rente às ondas, e ficarem boiando, próximo às pedras, do lado da ilha, onde as fragatas habitavam. Quando de manhã cedo as fragatas alçassem voo, deviam sair das águas, voar reto para cima, de bico em riste, e atingi-las logo após o peito, na parte mole da barriga. Enquanto os machos fragatas tinham a barriga aberta e as tripas despencando o céu abaixo, João, com mais 50 rapazes, alçaram um voo do continente. Assim que deu alguma claridade. Enquanto o pau torrava no céu, o outro grupo de gaivotas atacava quem ainda estava no solo. Reviravam os ninhos, furavam os ovos, bicavam fêmeas, filhotes, velhas e jovens. Foi uma carnificina. No céu, muitos rapazes fragatas despencavam sobre os demais, com o ventre sanguinolento e estribuchado. Tudo foi muito rápido. As gaivotas vieram e sumiram. O brigadeiro olhou ao seu redor. Viu penas, tripas, sangue e ovos quebrados. Sem entender o que havia ocorrido, desalentado pelo que via, sentiu algum alívio por encontrar sãs e salvas sua esposa e sua filha Maria Fragatin. No meio da ruína que se via, conseguiu chamar seu colégio de fragatas velhas, as que sobreviveram, para deliberar sobre o que deveriam fazer. Entre gritos de vingança e outros impropérios, a mais velha das fragatas falou de uma ilha perdida no meio do oceano. Devido à distância, as gaivotas não conseguiriam chegar lá. Porém, poderia haver outros moradores, então seria prudente investigar. Um grupo de 5 fragatas de confiança do brigadeiro ficava constantemente sobrevoando a Ilha Feia. Qualquer movimento estranho devia descer a informar urgentemente. Não poderiam ser novamente surpreendidos. Enquanto isso, um outro grupo de 5 partiu em busca da ilha perdida. 2 dias passaram, quando a expedição voltou com novidades a respeito da dita ilha. A expedição, após muita procura, encontrou um amontoado rochoso, no meio do oceano. Era habitada pelo povo dos 30 réis. Estavam sempre em bandos, eram unidos, viviam correndo pela areia da diminuta praia, ou se lançavam do alto, no mergulho, e pegavam a presa dentro d'água. Eram bem limpinhos e organizados. O brigadeiro Fragatin, acompanhado de 2 de seus melhores voadores e mais um da expedição, chegaram no dia seguinte à ilha Ponta da Pedra. Foram recebidos pelo rei dos 30 réis, Sua Majestade 33. Após algumas horas de conversa, um acordo foi celebrado. O reino das fragatas seria bem-vindo. Uma semana depois, numa grande revoada, o reino das fragatas mudou-se para a ilha Ponta das Pedras. Os falcões mantinham seus espiões nas proximidades, o mais disfarçado possível. No dia seguinte, ficaram sabendo que a Ilha Feia estava desocupada. Enviaram uma equipe de limpeza e ocupação. Uma semana depois, no topo da ilha podia-se ver uma enorme placa: aluga-se.